Capítulo 11. Leonardo, já de adiantado, veio a despertar naquele capinzal, atordoado, zonzo, e, ao dar com Menezes ao lado, procurou acordá-lo. Foi em vão, o velho estava morto. Um colapso cardíaco o tinha levado. Percebendo que o amigo tinha morrido, Leonardo ergueu-se, tirou-lhe o chapéu de perto da cabeça, pôs-lhe o rosto bem à mostra, com as suas brancas barbas veneráveis, e começou a exclamar: Sol! Sol glorioso das auroras e das ressurreições! Sol divino que contens todos nós, homens e plantas, bestas e gênios, insetos e vampiros, lesmas e belezas. Sol que tudo fecundas e transformas. Vem tu, ó Sol! Beijar esta augusta cabeça de imperador, apontava para Menezes hirto, que vai para sempre mergulhar na treva e só te verá de novo, quando for árvore, quando for arbusto, quando for pássaro e quando de novo voltar a ser homem. Beija-o ainda mais uma vez. Beija-o, porque ele te amou e muitas vezes voou para os espaços sidéreos, desejoso de ver o teu fulgor e morrer por tê-lo visto. Não dera fé, Leonardo, que alguns transeuntes haviam parado, para ouvir as suas palavras e ver os seus estranhos trejeitos. Os mais curiosos se aproximaram e deram com aquele estranho e bizarro espetáculo de um homem, que parecia louco ou bêbado, a pronunciar coisas incompreensíveis e a gesticular, diante de um pobre velho morto. Chamaram a polícia. E lá foi Leonardo, gesticulando e falando só, para a delegacia. Menezes tomou o caminho do necrotério, após fotografias e outras precauções policiais. O primeiro movimento do policial que recebeu Leonardo foi removê-lo incontinenti para o hospício ou lugar equivalente. Na verdade, o poeta não dizia coisa com coisa, nem mesmo quem era. Informava. Muitos o conheciam de vista, mas, para essas pessoas, era simplesmente o poeta. Em chegando Praxedes, as coisas mudaram. Tinha ele o hábito de ir de manhã às delegacias, ver se pegava algum biscate, alguma coisa. Indo, naquele dia, topou com Leonardo lá e soube que um velho, que bebia muito e costumava estar com ele, havia sido encontrado morto junto a flores e fora removido para a morgue. Viu logo que se tratava de Menezes. Muito prestável, obsequioso de gênio, Praxedes, para quem a polícia não tinha segredos, informou ao comissário quem era Leonardo e quem era Menezes. A autoridade policial encarregou-o de prevenir os parentes e amigos de ambos do que havia acontecido. Praxedes correu à casa de Joaquim dos Anjos, para desobrigar-se da missão. Foi recebido pela mulher e a filha. Quincas não está aí, disse-lhe Dona Engrácia. Ele saiu cedo. O senhor pode telefonar para a repartição dos correios, lembrou Clara. Lembrei-me disso, mas não sabia a seção. A filha disse-lhe e o doutor Praxedes, muito diplomaticamente, ergueu-se todo e, ao despedir-se das senhoras, desculpou-se. Vossas excelências hão de me perdoar. Não podia deixar de vir até aqui. Sabia de dois amigos íntimos do doutor Menezes, um era o senhor Cassi, mas este está fora. Clara espantou-se. Está fora. Ué, Clara. Fez Dona Engrácia, que espanto. Não, porque ainda há dias seu Menezes disse a papai que estivera com ele, fez Clara disfarçando. Deve ser algum tempo, minha senhora, aventou Praxedes, com toda a delicadeza de voz, porque há bem 15 dias que embarcou para São Paulo, em Cascadura. Eu até me despedi dele. Praxedes saía e Clara, logo que pôde, correu ao quarto para chorar. Estava irremediavelmente perdida, ele a abandonava de vez. Como havia de ser? Como havia de esconder a gravidez, que se ia mostrando aos poucos? Que fariam dela os seus pais? Era atroz o seu destino. Todas essas perguntas, ela formulava e não lhes dava resposta. Cassi partirá, fugira. Agora, é que percebia bem quem era o tal Cassi. O que os outros diziam dele era pura verdade. A inocência dela, a sua simplicidade de vida, a sua boa-fé, e o seu ardor juvenil tinham-na completamente cegado.
Era mesmo o que diziam. Por que a escolhera? Porque era pobre, além de pobre, mulata. Seu desgraçado padrinho tinha razão. Fora Cassi quem o matara. Ele contava, já não se dirá com o apoio, mas com a indiferença de todos pela sorte de uma pobre rapariga como ela. Devia ser assim, era regra. Nessa indiferença, nessa frouxidão de persegui-lo, de castigá-lo convenientemente, é que ele adquiria coragem para fazer o que fazia. Além de tudo, era covarde. Não cedia ao impulso do seu desejo, de seu capricho, por uma moça qualquer. Catava com cuidado as vítimas entre as pobres raparigas que pouco ou nenhum mal lhe poderiam fazer, não só no que toca à ação das autoridades, como da dos pais irresponsáveis. Estava aí o seu forte, o mais eram acessórios de modinhas, de tocatas de violão, de cartas, de suspiros, todo um arsenal de simulação amorosa, que ele, sem caráter, por demais, cínico, sabia empregar, como ninguém. Que havia de ser dela, agora, desonrada, vexada diante de todos, com aquela nódoa indelével na vida? Sentia-se só, isolada, única na vida. Seus pais não a olhariam mais como a olhavam, seus conhecidos, quando soubessem, escarneceriam dela, e não haveria devasso por aí que a não perseguisse, na persuasão de que quem faz um cesto, faz um cento. Exposta a tudo, desconsiderada por todos, a sua vontade era de fugir, esconder-se. Mas, para onde? Com a sua inexperiência, com a sua mocidade, com a sua pobreza, ela iria tirar-se a voracidade sexual de uma porção de cassis ou piores que ele, para acabar como aquela pobre rapariga, a quem chamavam de Madame Bacamarte, suja. Bebendo para ti e roída por toda a sorte de moléstias vergonhosas. Pensou em morrer, pensou em se matar, mas, por fim, chorou e rogou a Nossa Senhora que lhe desse coragem. Se pudesse esconder. Acudiu-lhe repentinamente este pensamento. Se pudesse desfazê-lo? Seria um crime, havia perigo de sua vida, mas era bom tentar. Quem lhe ensinaria o remédio? Correu o rol de suas poucas amigas, e só encontrou uma, Dona Margarida. Nisto, sua mãe gritou-lhe do fundo da casa. Clara, estás dormindo? Olha que estão batendo na porta. Já vou, mamãe. Era o estafeta dos telégrafos, que trazia um despacho do pai, comunicando que, devido a ter de fazer o enterro de Menezes, chegaria mais tarde, mas viria jantar. Ela e a mãe não esperaram, jantaram antes. Clara, muito preocupada com o remédio que ia ver se Dona Margarida lhe arranjava, e Dona Engrácia, aborrecida com a morte de Menezes. Pobre Menezes! Dizia ela. Morrer assim, no mato. Por que ele não foi para casa? Era bem velho, não era, Clara? Devia ter mais de 70 anos. Isto não quer dizer nada. Há quem dure mais. Você tem reparado, Clara, que, de uns tempos para cá, está nos acontecendo uma porção de coisas mais? Nem tantas. Duas só, a morte do padrinho e... Você acha pouco e, ainda por cima, da forma que elas nos chegam. Deus nos proteja. Tenho para mim que alguma está para nos acontecer. Qual, mamãe? Tudo isto é doloroso, mas são fatos que se dão. Felizmente, esse azar de Cassi se foi. Que vá pro diabo que o carregue. Clara teve vontade de chorar, mas conteve-se. Estava resolvida, amanhã, pediria um abortivo à Dona Margarida. Joaquim dos Anjos chegou e narrou tudo o que acontecerá com Menezes e Leonardo. Aquele, por não ter ninguém que lhe fizesse o enterro, ele o fizera, e Leonardo, logo que foi afastada a hipótese de crime ficou sabido seu estado mental, entregaram uma mulher. Ao chegar em casa, acompanhado de Dona Castorina, foi que Flores caiu em si e teve consciência perfeita do fim do amigo. Estava lúcido, bom, estava o verdadeiro Leonardo, que chorou o falecimento do camarada, sem mescla de delírio, pressentindo que, nele, havia aviso do seu próximo fim. Engrácia ouviu a narração de Quincas, ingenuamente,
perguntou-lhe. Esse Leonardo é mesmo um homem de inteligência, Quincas? É, em Grácia. Por quê? Por que ele então bebe tanto? Quem sabe lá? Vício, hábito, capricho da sua natureza, desgostos, ninguém sabe. Observou o marido. Eu vejo tanto doutor por aí que não bebe. Você pensa que todo doutor é inteligente, em Grácia? Pensei. Clara ficou admirada de que a opinião da mãe não fosse exata. Ela também, muito popular e estreita de ideia, admitia que toda espécie de doutor fosse de sábios e inteligentes. Joaquim, dizendo-se cansado, fora logo deitar-se, e, em seguida, a sua mulher e filha. Em breve, tudo era silêncio na casa e na rua. Clara não esperava mais, com a janela semiaberta, a visita do sedutor. Havia-se fatigado de aguardá-lo muitas noites seguidas, e, agora então, depois da informação de Pracedes, tinha perdido toda a esperança. Ele fugira, e ela ficará com o filho a gerar-se no ventre, para sua vergonha e para a tortura de seus pais. Imediatamente, o seu pensamento se encaminhou para o remédio que devia desmanchá-lo, antes que lhe descobrissem a falta. Tinha medo e tinha remorsos. Tinha medo de morrer e tinha remorsos de assassinar assim, friamente, um inocente. Mas, era preciso. Pôs-se a examinar o que lhe podia responder Dona Margarida. Pesou-os prós e os contras, analisou bem o caráter da amiga russa-alemã, e, na calma do quarto, percebeu bem que não lhe daria nem indicaria o remédio criminoso. Margarida era uma mulher séria, rigorosa de vontade, visceralmente honesta, corajosa, e não haveria rogos nem choro que a fizessem contribuir para um crime de qualquer natureza. Então, como havia de ser? Examinou a lista das conhecidas, a ver se encontrava uma que lhe prestasse esse serviço. Não encontrou, e também eram tão poucas. Se tivesse dinheiro, com auxílio de Madame Bacamarte. Acudiu-lhe então uma ideia. Ela ajudava a Dona Margarida nos bordados e nas costuras, com o que já ganhava algum dinheiro. Não tinha nada a ver da amiga, mas bem lhe podia pedir emprestado, sob qualquer pretexto, uns 20 ou 30 mil réis. Pagá-los com trabalho. Qual seria o pretexto? Pensou, combinou mentiras, e, afinal, encontrou-o, diria que era para comprar um presente destinado à mãe, cujo aniversário natalício estava a chegar. Sorriu de contentamento, quando organizou toda aquela mentiralhada. Julgava-se salva, mas, com o que ela não contava, era com a sagacidade da alemã. Dona Margarida era mulher alta, forte, carnuda, com uma grande cabeça de traços enérgicos, olhos azuis e cabelos castanhos tirando para louro. Toda a sua vida era marcada pelo heroísmo e pela bondade. Embora nascida em outros climas e cercada de outra gente, o seu inconsciente misticismo humanitário, herança dos avós maternos, que andavam sempre às voltas com a polícia dos czares, fê-la logo se identificar com a estranha gente que aqui veio encontrar. Aprendeu-lhe a linguagem, com seus vícios e idiotismos, tomou-lhe os hábitos, apreciou-lhe as comidas, mas sem perder nada da tenacidade, do esprit de suite, da decidida coragem da sua origem. Gostava muito da família do carteiro, mas, no seu íntimo, julgava-os dóceis demais, como que passivos, mal armados para a luta. Entre os maus e contra as insídias da vida. Quando Clara lhe falou no empréstimo ou adiantamento, ela se espantou. Nunca a filha do correio lhe havia feito semelhante pedido. O que queria dizer aquilo? Não respondeu logo à solicitação e encarou firmemente, com o seu olhar translúcido e, no momento, duro, a filha do carteiro, e, por sua vez, indagou. Para que você quer esse dinheiro, Clarinha? A moça, não podendo suportar a mirada da alemã, abaixar os olhos, e, com voz sumida, explicou o suposto destino que ia dar à quantia pedida. Dona Margarida não acreditou, e, continuando com o olhar a sondar inquisitorialmente Clara, observou com energia maternal. Clara, você não fala a verdade, você está escondendo alguma coisa. A moça quis negar,
mas Dona Margarida, pressentindo que ela ocultava alguma coisa de grave, cercou-a de perguntas, e Clara não teve outro remédio senão confessar tudo. Ela chorou, mas Dona Margarida, sem se deixar comover, durante toda a confissão, mais arrancada aos poucos do que mesmo narrado espontaneamente, foi pensando como agir. Encheu-se, Dona Margarida, de uma infinita pena daquela desgraçada rapariga, dos seus pais, e mais profunda se tornava a pena, quando anteviu o horrível destino da pobre Clara. Entretanto, não deu qualquer demonstração do que lhe ia na alma. Num dado momento, sem dar-lhe a mínima explicação, Dona Margarida ergueu-se e, dirigindo-se a Clara, ordenou imperiosamente: "Vamos falar à sua mãe." A filha do carteiro, sem fazer a mínima objeção, obedeceu. Ao chegar à casa de Joaquim, Dona Engrácia estava no interior, inocentemente entregue aos seus afazeres domésticos. Entretanto, Dona Margarida chamou de parte a mãe de Clara e começou a narrar-lhe o que havia acontecido com a filha. Dona Engrácia não se pôde conter. Logo que compreendeu a gravidade do fato, pôs-se a chorar copiosamente, a lastimar-se, a soluçar, dizendo entre um acesso de choro e outro: "Mas, Clara! Clara, minha filha! Meu Deus, meu Deus!" A filha aproximou-se chorando, ajoelhou-se, ajuntou as mãos, em postura de oração, aos pés da mãe e, soluçando, repetiu: "Me perdoe, mamãe! Me perdoe, pelo amor de Deus!" Dona Margarida, de pé, nada dizia e olhava com profunda e desmedida tristeza, que não se adivinhava na sua calma e na segurança do seu olhar, aquele quadro desolador do enxovalhamento de um pobre lar honesto. Afinal, quando lhe pareceu que ambas estavam mais calmas, interveio: "Você sabe, Clara, onde mora a família desse sujeito?" Clara, ainda soluçando, respondeu: "Sei." Dona Engrácia indagou: "Para quê?" Dona Margarida explicou que, antes de qualquer procedimento e mesmo de comunicar o fato a seu Joaquim, era conveniente entender-se com a família de Cassi. Ela, Dona Margarida, iria imediatamente à casa dele, acompanhada de Clara. Mãe e filha concordaram, e Clara vestiu-se. A residência dos pais de Cassi ficava num subúrbio tido como elegante, porque lá também há estas distinções. Certas estações são assim consideradas, e certas partes de determinadas estações gozam, às vezes, dessa consideração, embora em si não o sejam. O Meyer, por exemplo, em si mesmo não é tido como chique, mas a Boca do Mato é ou foi. Cascadura não goza de grande reputação de fidalguia, nem de outra qualquer prosápia distinta, mas Jacarepaguá, a que ele serve, desfruta da mais subida consideração. A casa da família do famoso violeiro não ficava nas ruas fronteiras à Gárida Central, mas, numa transversal, cuidada, limpa e calçada a paralelepípedos. Nos subúrbios, há disso, ao lado de uma rua, quase oculta em seu cerrado matagal, topa-se uma catita, de ar urbano inteiramente. Indaga-se por que tal via pública mereceu tantos cuidados da edilidade, e os historiógrafos locais explicam: é porque nela, há anos, morou o deputado tal ou o ministro cicrano ou o intendente fulano. Tinha boa aparência a residência da família do Sr. Azevedo, mas quem a observasse com cuidado, concluiria que a parte imponente dela, a parte da cimalha, sacadas gradeadas e com poteiras ao alto, era nova. De fato, quando o pai de Cassi a comprou, a casa era um simples e modesto chalete, mas, com o tempo, e com ser sua vagarosa, mais segura, prosperidade, pôde ir, também devagar, aumentando o imóvel, dando um aspecto de boa burguesia remediada. Na frente, não era alto, o terreno, porém, inclinava-se rapidamente para os fundos, de forma que, nessa parte, havia um porão razoável, onde, ultimamente, habitava Cassi. O puxado, na traseira da casa, também tinha porão, porém, com maus quartos, que eram ocupados pelas galinhas do filho e por coisas velhas ou sem préstimo, que a família refugava, sem querer por fora de todo. Dona Margarida tocou a campainha com decisão e subiu a pequena escada que dava acesso à casa.
disse a criada que desejava falar à dona da casa. Dona Salustiana, que esperava tudo, menos aquela visita portadora de semelhante mensagem, não tardou em mandar entrar as duas mulheres. Ambas estavam bem vestidas e nada denunciava o que as trazia ali. Só Clara tinha os olhos vermelhos de chorar, mas passava despercebido. Chegou Dona Salustiana e cumprimentou-as com grandes mostras de si mesma. Dona Margarida, sem hesitação, contou o que havia. A mãe de Cassi, depois de ouvi-la, pensou um pouco e disse com ar um tanto irônico: "Que é que a senhora quer que eu faça?" Até ali, Clara não dissera a palavra, e Dona Salustiana, mesmo antes de saber que aquela moça era mais uma vítima da libidinagem do filho, quase não a olhava, e, se o fazia, era com evidente desdém. A moça foi notando isso e encheu-se de raiva, de rancor por aquela humilhação por que passava, além de tudo que sofria e havia ainda de sofrer. Ao ouvir a pergunta de Dona Salustiana, não se pôde conter e respondeu como fora de si: "Que se queise comigo." Dona Salustiana ficou lívida, a intervenção da mulatinha a exasperou. Olhou-a cheia de malvadez e indignação, demorando o olhar propositadamente. Por fim, expectorou: "Que é que você diz, sua negra?" Dona Margarida, não dando tempo a que Clara repelisse o insulto, imediatamente, erguendo a voz, falou com energia sobranceira: "Clara tem razão. O que ela pede é justo, e fique a senhora sabendo que nós aqui estamos para pedir justiça e não para ouvir desaforos." Dona Salustiana voltou-se para Dona Margarida e perguntou, pronunciando, devagar, as palavras, como para se dar importância: "Quem é a senhora, para falar alto em minha casa?" Dona Margarida não se intimidou. "Sou eu mesma, minha senhora, que, quando se decide a fazer uma coisa de justo, nada a atemoriza." Foi calmamente que Dona Margarida falou, e, à vista dessa atitude, Dona Salustiana resolveu mudar de tática. Gritou para as filhas: "Catarina! Irene! Venham cá que esta mulher está me insultando." As moças acudiram e, contemplando o ar enérgico da Teutoslava e a figura lastimosa de Clara, compreenderam que Cassi estava no meio. Acalmaram a mãe e indagaram do sucedido. Dona Margarida explicou, mas, quando se falou em casamento de Cassi, Dona Salustiana prorrompeu: "Ora, vejam vocês, só. É possível? É possível admitir-se meu filho casado com esta?" As filhas intervieram: "Que é isto, mamãe?" A velha continuou: "Casado com gente dessa laia." "Qual? Que diria meu avô, Lord Jones, que foi cônsul da Inglaterra em Santa Catarina, que diria ele, se visse tal vergonha?" "Qual?" Parou um pouco de falar, e, após instantes, aduziu: "Engraçado, essas sujeitas. Queixam-se de que abusaram delas. É sempre a mesma cantiga. Por acaso, meu filho as amarra, as amordaça, as ameaça com faca e revólver? Não. A culpa é delas, só delas." Dona Margarida ia perguntar: "Que decide, então?" Quando se ouviram passos na escada. Era o dono da casa. Entrando e deparando-se-lhe aquele quadro, suspendeu os passos e parou no meio da sala. Olhou tudo e todos e perguntou: "Que há?" "Papai", ia dizendo uma das filhas, mas sabendo, por aí, quem era aquele homem, Clara correu para ele, ajoelhou-se e implorou: "Tenha pena de mim, seu Azevedo. Tenha pena de uma infeliz. Seu filho me desgraçou." O velho Azevedo descansou os embrulhos, levantou a moça, fê-la sentar-se, e ele, sentando-se por sua vez, pôs-se a olhar, cheio de pena, o dorido rosto da rapariga. Todos os olhos se fixaram nele. Ninguém respirava. Afinal, Azevedo falou: "Minha filha, eu não te posso fazer nada. Não tenho nenhuma espécie de autoridade sobre ele. Já o amaldiçoei. Demais, ele fugiu e eu já esperava que essa fuga fosse para esconder mais alguma das suas ignóbeis perversidades. Tu, minha filha, te ajoelhaste diante de mim ainda agora.
Era eu que devia ajoelhar-me diante de ti, para te pedir perdão por ter dado vida a esse bandido, que é o meu filho. Eu, como pai, não o perdoo, mas peço que Deus me perdoe o crime de ser pai de tão horrível homem. Minha filha, tem dó de mim, deste pobre velho, deste amargurado pai, que há 10 anos sofre as ignomínias que meu filho espalha por aí, mais do que ele. Não te posso fazer nada. Perdoa-me, minha filha. Cria teu filho e me procura-se. Não acabou a frase. A voz sumiu-se, ele descaiu o corpo sobre a cadeira e os olhos se foram tornando inchados. As filhas acudiram, a mulher também, e uma daquelas, chorando, pediu a Clara e a Dona Margarida. É favor, minhas senhoras, retirem-se, sim? Na rua, Clara pensou em tudo aquilo, naquela dolorosa cena que tinha presenciado e no vexame que sofrerá. Agora é que tinha noção exata da sua situação na sociedade. Fora preciso ser ofendida irremediavelmente nos seus melindres de solteira, ouvir os desaforos da mãe do seu algoz, para se convencer de que ela não era uma moça como as outras, era muito menos no conceito de todos. Bem fazia adivinhar isso, seu padrinho. Coitado! A educação que receberá, de mimos e vigilâncias, era errônea. Ela devia ter aprendido da boca dos seus pais que a sua honestidade de moça e de mulher tinha todos por inimigos, mas isto ao vivo. Com exemplos, claramente. O bonde vinha cheio. Olhou todos aqueles homens e mulheres. Não haveriam talvez, entre toda aquela gente de ambos os sexos, que não fosse indiferente à sua desgraça. Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro. O que era preciso, tanto a ela como às suas iguais, era educar o caráter, revestir-se de vontade, como possuía essa varonil Dona Margarida, para se defender de cassis semelhantes, e bater-se contra todos os que se opusessem, por este ou aquele modo, contra a elevação dela, social e moralmente. Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas o admitiam. Chegaram em casa, Joaquim ainda não tinha vindo. Dona Margarida relatou a entrevista, por entre o choro e os soluços da filha e da mãe. Num dado momento, Clara ergueu-se da cadeira em que se sentara e abraçou muito fortemente sua mãe, dizendo, com um grande acento de desespero: Mamãe! Mamãe! Que é minha filha? Nós não somos nada nesta vida.